Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. O cavalo branco conhece o caminho melhor que eu. Suas patas batem na terra com ritmo cansado, levantando aquela poeira fina que gruda na boca, no suor que escorre pela nuca. O sol já caiu há meia hora, mas o calor ainda está aqui, grudado no ar, pesado como uma mão invisível que pressiona o peito. Puxo as rédeas devagar, sempre devagar nesse trecho. A curva da antiga serraria está logo ali, depois daquele pé de aroeira torto que serve de marco. Já faz uns 15 anos que o velho Gomes fechou o galpão. Os filhos foram para a cidade, ele ficou doente, a madeira não valia mais o corte. Hoje só resta o esqueleto de zinco enferrujado, as vigas comidas pelo tempo, mato alto crescendo entre os tijolos rachados, onde antes havia pilhas de tábuas cheirando a seiva fresca. Passo por aqui todo dia. Conheço cada pedra, cada curva, cada sombra, mas hoje tem algo diferente. O cavalo sente antes de mim. Levanta a cabeça, estufa as narinas para as patas no meio do caminho. Não relincha, apenas para e olha. Eu puxo as rédeas com mais força, meio irritado, meio confuso. Anda, Neve, vamos, ele não se move. Então eu olho também, e é aí que vejo. Tem algo entre o milharal. Não é bicho, não é sombra, não é o vento dobrando as espigas. É algo que não devia estar ali. Meu coração acelera sem razão aparente. Aquele tipo de aceleração que vem antes do pensamento, antes da lógica, antes de qualquer nome que se possa dar ao medo. É um pressentimento antigo, do tempo em que a gente ainda escutava os sinais do corpo antes de ignorá-los. Desço do cavalo devagar, as botas afundando no chão vermelho e quente. Amarro Neve no tronco da aroeira. Ele resmunga baixo, inquieto, mas obedece. Caminho em direção ao milharal. O vento corta as folhas com um som seco, repetitivo, como uma respiração cansada. O cheiro da terra é forte, misturado com o diesel que ficou grudado na minha roupa, no cheiro de suor velho e cigarra morta. A luz está morrendo depressa. Daqui a pouco não vou enxergar mais nada. Quando chego na beira do plantio, paro. Tem algo ali dentro, entre as fileiras altas, onde a sombra já dominou tudo. Parece um pano, ou um saco, ou talvez um animal morto. Mas não é. Dou mais 2 passos. Meu pé quebra um galho seco, o som corta o silêncio como um tiro, e então eu vejo o braço, fino, enrugado, imóvel. É um corpo. Fico parado ali, com o coração batendo torto no peito, olhando aquele braço magro estendido entre as folhas de milho. A primeira coisa que o medo faz é paralisar. A segunda é fazer a gente pensar besteira. Pensei em bicho morto, em armadilha, em coisa que não tem nome, mas que mora no fundo da cabeça de quem vive sozinho tempo demais. Respiro fundo. O ar está quente, cheio de poeira e daquele cheiro meio adocicado do milho maduro misturado com terra seca. As cigarras cantam alto, um barulho estridente que parece vir de dentro da própria cabeça. Ao longe, Neve relincha baixo, impaciente. Dou mais um passo, depois outro. As espigas roçam no meu ombro, nas minhas costas, fazendo aquele barulho seco de folha velha. A luz está quase toda ida. Resta apenas um clarão alaranjado no horizonte, fino como uma linha de costura rasgada. Quando chego perto, abaixo devagar, apoiando uma mão no joelho. É uma mulher, velha, muito velha. Está de lado, o rosto meio afundado na terra vermelha, os cabelos brancos colados na testa e nas bochechas como se tivessem sido pintados ali. O vestido é de algodão fino, azul desbotado, rasgado na barra e sujo de terra, folha seca, graveto. Os pés estão descalços, as solas rachadas, machucadas, com sangue seco grudado entre os dedos. Fico ali, de cócoras olhando. Não sei quanto tempo passa.
Talvez segundos, talvez mais. Minha primeira reação não é tocar, é observar, é tentar entender. Como uma pessoa daquelas chegou aqui? De onde veio? Quanto tempo está caída assim, sozinha, debaixo desse sol que mata? Então vejo o peito dela se mover. É um movimento pequeno, quase imperceptível, mas está ali, subindo, descendo, subindo de novo. Ela está viva. Meu corpo reage antes da minha cabeça. Estendo a mão, toco o ombro dela com cuidado, como quem toca um pássaro ferido que pode se assustar e piorar tudo. A pele está quente, quente demais, queimada de sol, seca como couro velho deixado ao relento. Moça, minha voz sai rouca, incerta. A senhora está me ouvindo? Nada. Balanço de leve. Nada. Aproximo o rosto, tentando escutar a respiração. Está fraca. Muito fraca. Mas está ali. Olho em volta. O milharal se estende para todos os lados. Alto, denso, fechado. Não tem mais ninguém. Não tem casa perto. Não tem estrada. Só eu, ela e o vento cortando as folhas. Levanto rápido, o sangue subindo a cabeça, aquela tontura de quem ficou abaixado tempo demais. Volto correndo até o cavalo. Neve levanta as orelhas quando me vê. Desamarro as rédeas com pressa, subo na sela de um pulo só, viro o animal de volta para o milharal. Quando chego perto dela de novo, desmonto e me ajoelho ao lado do corpo. Preciso tirá-la dali. Passo um braço por baixo dos ombros, outro por baixo dos joelhos. Ela não pesa quase nada. É como levantar um molho de roupa velha, um saco de pano vazio. Os ossos se marcam por baixo da pele fina. Os braços pendem soltos, a cabeça tomba para trás. Carrego ela até o cavalo. Neve está nervoso. Sente o cheiro diferente, a tensão no ar. Relincha, bate o casco, sacode a crina. Eu falo baixo, aquele tom que acalma bicho desde sempre. Quieto, Neve, quieto. Subo com dificuldade, segurando a mulher contra o peito. Ela geme baixinho, um som fraco que mais parece um suspiro. Ajeito ela na frente da sela, apoiada contra mim, a cabeça dela caída no meu ombro. Toco o flanco do cavalo com o calcanhar. Vamos. Devagar. Neve obedece. Começa a andar. O trote lento, cuidadoso, como se soubesse que está carregando algo frágil. O caminho até a casa parece mais longo do que nunca. A noite cai depressa agora. As estrelas começam a aparecer, uma a uma. Furos de luz num céu que vai ficando roxo, depois negro. O frio da noite começa a descer, e eu sinto o corpo da mulher tremer contra o meu. Aperto ela um pouco mais, tentando passar calor. Penso em um monte de coisa enquanto cavalgo. Penso em quem é essa mulher, de onde veio, por que estava ali caída no meio do nada, sozinha, quase morta. Penso se tem família procurando, se alguém sabe que ela sumiu. Penso se ela fugiu ou se foi abandonada. Penso em maldade, penso em desgraça, penso em mistério. Mas acima de tudo, penso em uma coisa só. Ela precisa de ajuda, e eu sou o único que pode dar. Quando a casa aparece no horizonte, um quadrado escuro recortado contra o céu, sinto um alívio estranho, misturado com algo que não sentia há muito tempo. Responsabilidade, medo e talvez, só talvez, uma ponta de esperança que nem sei de onde veio. Desço do cavalo na frente da varanda. A luz do lampião a querosene que deixei aceso antes de sair joga sombras compridas nas tábuas gastas. Carrego a mulher nos braços, subo os 3 degraus rangendo, empurro a porta com o ombro. Dentro, o cheiro é de casa fechada, de poeira, de solidão acumulada. Levo ela até o sofá velho de couro rachado, deito com cuidado. A cabeça dela afunda na almofada. Os braços ficam largados dos lados, inertes. Acendo mais um lampião. A luz amarela toma conta da sala, revelando cada canto esquecido, cada objeto parado no tempo. Corro até a cozinha, encho uma bacia com água morna da chaleira que ainda está no fogão, pego um pano limpo, sabonete, uma toalha velha, volto para a sala.
Ajoelho ao lado do sofá, molho o pano, torço, passo devagar no rosto dela. A terra sai aos poucos, revelando a pele pálida, marcada por rugas profundas, queimaduras de sol, manchas roxas de quem caiu, de quem sofreu. Limpo o pescoço, os braços, as mãos. As unhas estão quebradas, sujas de terra, os dedos frios. Quando termino, cubro ela com um cobertor de lã que busco no quarto. Sento no chão, de costas na parede, olhando. A respiração dela continua fraca, mas constante. Fico ali, esperando. Não sei bem porquê. Não sei o que esperar. Lá fora, o vento balança as árvores. Um relâmpago risca o céu ao longe, sem som. A chuva deve estar vindo. E pela primeira vez em anos, a casa não parece tão vazia. A noite cai de vez e o silêncio da casa ganha peso. Aquele tipo de silêncio que não é vazio, mas cheio de coisas que não fazem barulho. O relógio de parede marca as horas com seu tic-tac metálico, sempre um pouco atrasado. A madeira do assoalho estala de vez em quando, como se a casa respirasse sozinha. E tem a respiração dela, fraca e irregular, mas presente. Fico ali sentado no chão, de costas na parede, olhando a mulher deitada no sofá. O lampião a querosene projeta sombras dançantes no teto, nas paredes descascadas, nos retratos antigos, pendurados tortos. A luz amarela deixa tudo meio fantasmagórico, meio irreal, como se eu estivesse dentro de um sonho que não é meu. Ela não se mexe, apenas respira. Levanto depois de um tempo que não sei medir. As pernas estão dormentes. Caminho até a cozinha. Os pés descalços gelados no chão frio. Acendo o fogão a lenha, aquele fogão preto de ferro fundido que minha avó usava e que eu nunca tive coragem de trocar. As chamas começam a lamber a madeira seca. O fogo crepita, estalando baixo, e logo o calor se espalha pela cozinha pequena. Ponho água para ferver, pego cenoura, batata, um pedaço de carne seca que estava de molho desde a manhã. Corto tudo devagar, mecânico, pensando em nada e em tudo ao mesmo tempo. Jogo na panela. Sal grosso, alho amassado, uma folha de louro que peguei no pé perto do galinheiro. O cheiro do caldo começa a subir, quente, reconfortante. É o tipo de cheiro que lembra a gente, que lembra cuidado, que lembra que a vida ainda pode ser simples quando a gente deixa. Enquanto a panela ferve, volto para a sala. Ela continua do mesmo jeito. Mas agora eu reparo em detalhes que não tinha visto antes. As mãos dela são pequenas, mas cheias de calos. Mãos de quem trabalhou a vida inteira. Mãos de quem lavou, esfregou, carregou, plantou. As veias saltam por baixo da pele fina, azuladas, retorcidas como raízes antigas. Tem uma aliança fina no dedo anelar. Gasta, riscada, velha como ela. Tento imaginar a história dela. Quem foi? Quem é? Se teve filhos, se teve marido, se teve casa, comida na mesa, risada de criança correndo pelo quintal, ou se sempre foi assim, sozinha, perdida, invisível. A chuva começa a cair lá fora. Primeiro devagar, depois mais forte, depois violenta. O barulho na telha de zinco é ensurdecedor, aquele tamborilar constante que enche tudo, que apaga qualquer outro som. A casa estremece um pouco com o vento. A porta da frente bate. Eu levanto, fecho a tramela, volto. Ela se mexe. É um movimento pequeno. A mão direita contrai, os dedos se fecham devagar, depois relaxam. A cabeça vira para o lado, o rosto se contorce levemente, como se ela estivesse lutando contra algo dentro de um sonho. Aproximo a cadeira de balanço, aquela que era da minha mãe, e sento perto do sofá. Fico ali olhando, esperando. A senhora tá segura, digo baixo, mais para mim do que para ela. Tá em casa, pode descansar. Minha voz soa estranha no meio da chuva, rouca, fora de uso. Faz tempo que não falo com ninguém além de neve e das galinhas. Faz tempo que palavras não servem para nada aqui. A panela apita na cozinha. Me levanto, vou até lá, desligo o fogo. Pego uma tigela funda, encho com o caldo bem quente, pego uma colher, volto para a sala.
Sento na beirada do sofá. Ela está mais pálida agora, mas a respiração parece um pouco mais forte. Moça, chamo baixinho. Precisa comer alguma coisa. Nada. Aproximo a colher dos lábios dela. O vapor sobe, úmido, cheiroso. Inclino levemente a cabeça dela, apoiando na minha mão. Deixo uma gota de caldo escorrer entre os lábios rachados. Ela engole. É um reflexo. Pequeno, mas é alguma coisa. Repito. Mais uma gota. Depois outra. Devagar. Com paciência. Como se estivesse alimentando um passarinho caído do ninho. Leva quase meia hora até eu conseguir fazer ela tomar metade da tigela. Quando termino, deito a cabeça dela de volta na almofada. Limpo o canto da boca com a ponta do cobertor. A chuva continua caindo. O vento uiva nas frestas da janela. Lá fora, o mundo é só escuridão e água. Aqui dentro, a luz amarela do lampião resiste. Volto para a cadeira de balanço. Balanço devagar, o rangido da madeira se misturando ao som da chuva. Fecho os olhos. Não para dormir, apenas para descansar, para deixar o peso do dia escorrer pelas costas, pelos ombros, pelas mãos que ainda tremem um pouco. E aí me vem a lembrança, sem pedir licença, sem avisar. Como sempre, ela estava sentada nessa mesma sala, nessa mesma cadeira onde eu estou agora. Tinha um chale verde sobre os ombros, o cabelo preso num coque frouxo, os olhos cansados, mas ainda cheios de luz. Estava tricotando, sempre tricotava alguma coisa, gorro, manta, meia. Dizia que mãos paradas eram mãos tristes. Eu entrava sujo da roça, cheirando a boi, a terra, a suor. Ela olhava para mim, sorria daquele jeito que só ela sabia. Café tá pronto, dizia, sem parar de tricotar. E eu ia até a cozinha e pegava a xícara e voltava e sentava no chão, perto dela, bebendo devagar. E ficávamos ali, em silêncio. Mas era um silêncio bom, um silêncio cheio de presença. Abro os olhos. A sala está vazia de novo. Só eu, a velha desconhecida e a chuva lá fora. Mas dessa vez o vazio dói menos. Não sei explicar, não sei se faz sentido, mas é como se a presença dela, mesmo desmaiada, mesmo quase morta, trouxesse de volta algo que eu tinha esquecido, algo que não tem nome. Talvez seja apenas isso, ter alguém para cuidar, ter uma razão para acender o fogo, para fazer comida, para não deixar a noite levar tudo. Balanço na cadeira até o corpo amolecer, até o sono pesar nas pálpebras. Quando fecho os olhos de novo, ouço a voz dela, não da velha, dela. Você não nasceu para ficar sozinho, era o que ela sempre dizia, nos últimos dias, quando já não tinha força nem para levantar da cama, quando as palavras saíam lentas, arrastadas, doloridas. Promete que você não vai ficar sozinho. Eu prometi, mas menti, porque depois que ela se foi, não sobrou ninguém. E eu não sabia como não ficar sozinho. Não sabia como deixar alguém entrar de novo. Não sabia como recomeçar. Até hoje. Acordo de madrugada. A chuva parou. O silêncio agora é real, profundo, absoluto. A luz do lampião está fraca. O pavio quase no fim. Olho para o sofá. Ela está me olhando de volta. Os olhos são escuros, fundos, assustados, as sobrancelhas franzidas, a boca entreaberta. Ela me olha como quem olha para um fantasma, ou para um estranho, ou para alguém que não devia estar ali. Fico imóvel. Não sei o que fazer, não sei o que dizer. Então ela abre a boca, a voz sai rouca, quebrada, quase inaudível. Onde eu tô? Engulo seco. Me inclino para frente na cadeira. A senhora está na minha casa, está em segurança. Ela pisca devagar. Olha em volta. Olha para mim de novo. Quem é o senhor? Meu nome é João. Eu te encontrei caída no milharal. Trouxe para cá. Ela não responde, apenas olha, como se estivesse tentando decidir se pode confiar, se deve ter medo, se ainda está viva, ou se isso é outra coisa. Então as lágrimas começam a cair, silenciosas, lentas, escorrendo pelas têmporas, molhando os cabelos brancos.
Eu pensei... A voz dela falha. Eu pensei que ia morrer ali. Não sei o que dizer. Então não digo nada. Apenas fico ali, sentado, olhando, deixando ela chorar, deixando a dor sair. Lá fora, o primeiro raio de sol começa a clarear o horizonte. E a casa, pela primeira vez em anos, acorda com 2 pessoas dentro dela. O sol nasce devagar, como se tivesse medo de acordar o mundo. A luz entra pela fresta da janela, fina e dourada, cortando a sala em 2. Poeira dança no ar. O cheiro de terra molhada entra pelas frestas, misturado com o cheiro do café que ponho para passar na cozinha. Ela dormiu de novo depois de chorar. Ou desmaiou. Não sei ao certo, mas a respiração está mais calma agora, o rosto menos contraído. Cubro ela melhor com o cobertor, ajeitando nas beiradas, e vou cuidar dos bichos. Lá fora, o mundo está lavado. A chuva da noite deixou tudo brilhando. As folhas gotejam, o chão vermelho virou lama, as galinhas saem do poleiro reclamando, cacarejando alto, famintas. Jogo o milho, enchem o bebedouro, verifico os ovos. 7 ovos hoje. Guardo na cesta. Neve está inquieto no curral. Relincha quando me vê, sacode a cabeça, ainda tem lama grudada nas patas. Dou capim fresco, água limpa, passo a mão no pescoço dele. Bom trabalho ontem, velho, digo baixo. Ele bufa, como se entendesse. Volto para casa com a cesta de ovos e um balde de leite fresco da Mimosa, a vaca mansa que dá leite todo dia, sem reclamar. Dentro, nada mudou. Ela continua dormindo, ou fingindo que dorme. Não sei. Preparo mingau de fubá com leite bem ralinho, morno. Ponho açúcar mascavo, uma pitada de sal. É comida de doente. Comida de quem precisa voltar aos poucos. Sento na beira do sofá de novo. Toco o ombro dela de leve. Moça, precisa comer. Ela abre os olhos devagar. Me olha. Dessa vez sem tanto medo. Apenas cansaço. Um cansaço que parece ter 100 anos. Eu trouxe mingau, tá quentinho. Ela tenta sentar. Não consegue. O corpo não obedece. Eu a ajudo, erguendo pelas costas, colocando a almofada atrás. Ela geme baixo. Tudo dói nela. Tudo está quebrado por dentro. Ofereço a colher. Ela hesita, depois abre a boca. Devagar, como uma criança que não sabe se pode confiar. O mingau desce lento, ela faz careta, mas engole e pede mais com o olhar. Dou outra colherada, depois outra e outra. Até a tigela esvaziar pela metade. Então ela levanta a mão trêmula, indicando que não aguenta mais. Obrigada, sussurra. A voz é um fio, mas está ali. De nada, respondo. E é estranho como essas palavras soam estranhas na minha boca. Faz tempo que não as uso. Ela fecha os olhos de novo, mas não dorme, apenas descansa. Eu fico ali, segurando a tigela vazia, sem saber se devo ir ou ficar. Como é seu nome? Pergunto por fim. Ela demora a responder, tanto que acho que não vai responder. Mas então, bem baixinho, quase inaudível, Maria... Maria das Dores, o nome cai no ar como uma pedra num poço fundo. Maria das Dores, nome de sofrimento, nome de promessa antiga, nome de mãe que perdeu filho, de mulher que carregou cruz. Meu nome é João, repito, embora já tenha dito. João Batista. Ela abre os olhos, me olha de novo. E pela primeira vez, algo que parece um esboço de sorriso aparece no canto da boca. João Batista e Maria das Dores, diz ela, a voz rouca, mas com um rastro de ironia. Parece nome de novela antiga. Eu não sei o que dizer. Faz tanto tempo que não ouço graça em nada que quase não reconheço quando alguém tenta fazer uma. Mas acho que o canto da minha boca também se ergue um pouco. Pois é, murmuro. Silêncio. Mas não é desconfortável. É só silêncio. Descansa. Digo me levantando. Vou lá fora cuidar do resto. Qualquer coisa é só chamar. Ela acena levemente com a cabeça. Saio. Os dias seguintes caem numa rotina que não planejei, mas que se forma sozinha.
acordar cedo, fazer café, cuidar dos bichos, voltar, ver se ela está bem, preparar comida leve, dar na colher, ou deixar que ela tente sozinha quando as mãos param de tremer tanto, trocar a água da bacia, lavar o rosto dela, pentear os cabelos brancos que começam a se desenredar, trocar o curativo dos pés machucados. Ela não fala muito e eu não pergunto. Mas aos poucos, em pequenos fragmentos, a história dela começa a aparecer. Como cacos de vidro que você junta no chão, tentando remontar o copo quebrado. No terceiro dia, enquanto tomo café sentado na cadeira perto dela, ela fala: eu fugi, paro de mastigar. Olho para ela. Fugi da casa dos meus filhos. Ou melhor, da casa que era para ser minha também. Ela olha para o teto. A voz é firme agora. Mais firme do que era. Depois que meu marido morreu, fui morar com eles. Com meu filho mais velho e a mulher dele. Achei que ia ser bom, que ia ter companhia, que não ia ficar sozinha. Ela faz uma pausa longa. Eu espero. Mas não foi bom. No começo tudo bem. Mas depois começaram as conversas. Conversas que eles achavam que eu não ouvia. Sobre dinheiro, sobre herança, sobre quanto tempo eu ainda ia durar, sobre quanto eu custava. A voz dela treme agora, mas ela não chora, apenas continua. Aí começaram a me tratar diferente, como se eu fosse um peso, um estorvo. Me deixavam sozinha o dia inteiro, esqueciam de fazer comida, esqueciam de perguntar se eu estava bem. Uma vez, a nora disse que eu cheirava mal. Disse que eu era suja, que dava trabalho. Ela para, respira fundo. Aí eu entendi. Eles estavam esperando eu morrer, só isso, esperando. Fecho os olhos, a raiva sobe, rápida, quente, mas não falo nada, apenas escuto. Então, uma noite, eu levantei, peguei a roupa do corpo, não levei nada, nem documento, nem dinheiro, só saí, andei. Andei a noite inteira, andei até não saber mais onde estava, até minhas pernas não aguentarem mais. E aí, caí. Ela me olha agora, os olhos fundos, mas firmes. Foi aí que o Senhor me encontrou. O silêncio toma conta da sala de novo. Lá fora, uma rolinha canta. O vento balança as cortinas finas, o relógio bate as horas. Por que não voltou? Pergunto, sabendo que é pergunta idiota. Ela sorri. Um sorriso triste, sem alegria. Voltar para quê? Para ser tratada como um cachorro velho que ninguém quer mais? Para ouvir de novo que eu sou um fardo? Ela balança a cabeça. Não, prefiro morrer na estrada. Pelo menos morro livre. Algo dentro de mim se parte quando ela diz isso. Porque eu entendo. Entendo mais do que gostaria. A solidão, o abandono, a sensação de que ninguém se importa se você acorda ou não no dia seguinte. A senhora não vai morrer, digo, e minha voz sai mais dura do que pretendia. Não aqui, não agora. Ela me olha surpresa. Enquanto a senhora estiver nessa casa, vai ser tratada como gente, vai comer, vai descansar, vai ter teto e coberta, vai ser ouvida, entendeu? Ela pisca. As lágrimas voltam, mas dessa vez são diferentes. Não são lágrimas de dor, são de outra coisa. Algo que nem eu sei nomear. Por quê? Ela sussurra. Por que o senhor está fazendo isso? Fico em silêncio. Não sei responder. Ou talvez saiba, mas não queira admitir. Porque eu também fui abandonado. Não por gente, mas pela vida, pelo tempo, pela morte que levou a única pessoa que fazia essa casa ter sentido. Porque cuidar dela é, de alguma forma, cuidar de mim. Porque salvar ela talvez seja a única forma de eu me salvar também. Mas não digo nada disso. Apenas levanto, pego a xícara vazia e vou para a cozinha. No quarto dia, ela consegue sentar sozinha. No quinto, dá 3 passos até a janela, apoiada em mim. No sexto, come sozinha, segurando a colher com as mãos ainda trêmulas, mas firmes o suficiente. E no 7º dia, ela está sentada na varanda. É final de tarde.
O sol está baixo, vermelho, enorme, descendo atrás das montanhas. O céu está em chamas, laranja, rosa, roxo. As cigarras cantam alto. O vento é morno, cheio de cheiro de capim. Ela está sentada na cadeira de balanço, a mesma onde minha mãe sentava, a mesma onde ela sentava. Trago 2 xícaras de café, entrego uma para Maria. Sento na outra cadeira, velha e torta, que está encostada na parede há anos. Ficamos ali em silêncio tomando café, olhando o sol morrer. É bonito aqui, ela diz depois de um tempo. É, respondo. Silencioso. É. Solitário. Não respondo, porque ela está certa. O senhor mora sozinho há quanto tempo? A pergunta vem de mansinho, mas pesa como chumbo. 3 anos. Perdeu alguém? Fecho os olhos, respiro fundo. Minha mulher, câncer, levou rápido. Sinto muito. Eu também. Silêncio de novo. Mas não é ruim. É apenas real. Sabe o que eu aprendi, João? Ela diz olhando o horizonte. Aprendi que a gente não morre quando o coração para. A gente morre quando deixa de importar para alguém. Viro para olhar para ela. Ela continua olhando o sol. Eu estava morta já, lá naquela casa. Meu coração ainda batia, mas eu já estava morta. Ninguém me via, ninguém me ouvia. Eu era um fantasma. Ela vira o rosto para mim e sorri. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Mas aqui eu tô viva de novo. Algo se mexe dentro do meu peito. Algo que estava adormecido. Algo que eu achei que tinha morrido junto com ela. Eu também, digo sem pensar. E é verdade. Porque cuidar de Maria das Dores me fez lembrar como é ter uma razão para acordar. Como é ter alguém para fazer café. Como é ouvir voz humana dentro de casa. Como é não estar completamente sozinho. A noite cai devagar. As estrelas começam a aparecer. E nós 2 ficamos ali, sentados em silêncio. Mas é um silêncio cheio. Um silêncio que não dói. A vida na fazenda ganha um ritmo novo. Não é que as coisas mudem muito por fora. Os bichos continuam precisando de ração. A cerca continua precisando de conserto. O sol continua nascendo do mesmo jeito, pintando o céu de laranja antes de esquentar tudo. Mas por dentro algo mudou. A casa respira diferente. Tem cheiro de café fresco de manhã cedo. Tem som de panela batendo na cozinha. Tem voz humana ecoando pelos cômodos vazios. Maria das Dores se recupera devagar, mas com firmeza. No 8º dia, ela já anda sozinha pela casa, apoiando-se nas paredes, nas cadeiras, no batente das portas. No 9º, ajuda a lavar a louça, devagar, com cuidado, como se cada prato fosse uma conquista. No 10º, ela está na cozinha quando acordo, mexendo uma panela de angu, o cabelo branco preso num coque frouxo, os pés descalços no chão frio. Bom dia, ela diz, sem virar. Bom dia, respondo ainda meio sonolento, surpreso de ver alguém ali. Fiz café e angu. Achei banha e fiz uns torresmo também. Sento à mesa. Ela serve. O prato vem fumegante, cheiroso, simples, mas é a melhor comida que comi em 3 anos. Não porque seja diferente, mas porque alguém fez, porque tem cuidado ali, porque tem gente. Comemos em silêncio, mas não é mais aquele silêncio pesado, é apenas o silêncio de quem está confortável, de quem não precisa preencher o vazio com palavras à toa. Quando termino, ela se levanta, recolhe os pratos. Vou ajudar, mas ela faz um gesto com a mão. Deixa, eu faço. O Senhor já fez demais por mim. Maria. Não, João. Sério. Eu preciso fazer alguma coisa. Preciso me sentir útil. Senão eu enlouqueço. Entendo. Porque é exatamente assim que eu me sentia antes dela chegar. Inútil. Apenas existindo. Sem propósito além de não morrer. Tá bom, concordo. Mas qualquer coisa, me chama. Ela sorri. Aquele sorriso pequeno que já estou começando a conhecer. Saio para Lida, o dia está bonito, céu azul limpo, sem nuvem. O calor ainda não apertou.
É o tipo de manhã que faz a gente lembrar porque ainda vale a pena estar vivo. Conserto a cerca do curral. Troco a água dos coxos, tiro o leite da mimosa, olho o pasto, verifico se tem algum gado doente. Tudo normal, tudo no lugar. Mas diferente, porque agora, quando volto para casa, tem alguém lá, tem comida quente, tem conversa. Quando entro, ela está sentada na varanda de novo. Mas dessa vez, não está apenas olhando o horizonte. Está com as mãos ocupadas, tricotando. Onde arrumou isso? Pergunto surpreso. Achei no armário do quarto dos fundos. Tava tudo guardado numa caixa. Linha, agulha, tudo. Espero que não se importe. Fico parado ali, olhando. É a caixa dela, da minha mulher. As coisas que eu nunca tive coragem de mexer. Que deixei lá, guardadas. Como se um dia ela fosse voltar e pegar de novo. Maria percebe meu silêncio, para de tricotar, me olha. Desculpa, eu não devia ter mexido. Eu só... Não, corto, a voz saindo mais firme do que esperava. Tá bom, pode usar. Ela ia gostar. E era verdade. Ela ia gostar. Ia gostar de saber que aquelas coisas não estavam apenas guardadas, juntando poeira, morrendo devagar dentro de uma caixa. Ia gostar de saber que alguém estava usando, que estavam vivas de novo. Maria sorri, aliviada. Volta a tricotar. Eu sento na cadeira ao lado. O que está fazendo? Não sei ainda. Talvez uma manta ou um chale. Minhas mãos precisam fazer alguma coisa. Sempre precisaram. Fico ali, olhando ela trabalhar. O movimento das agulhas é hipnótico, rápido, preciso, rítmico. Como uma dança antiga que o corpo nunca esquece. Minha mãe tricotava, digo sem pensar. Tricotava o dia inteiro. Dizia que mãos paradas eram mãos tristes. Ela completa, me olhando. Minha mãe dizia a mesma coisa. A gente sorri. Um sorriso de reconhecimento, de conexão. Ficamos ali até o sol ficar alto demais, até o calor apertar, até as cigarras começarem a cantar. É no 12º dia que ela me surpreende. Estou tomando café da tarde quando ela aparece na porta da cozinha com aquele jeito decidido de quem tomou uma resolução e não vai voltar atrás. João, eu quero te pedir uma coisa. Pode falar? Ela respira fundo. Junta as mãos na frente do corpo, nervosa. Eu quero plantar. Fico olhando para ela, sem entender direito. Plantar? É. Plantar. Qualquer coisa. Alface, tomate, couve, sei lá. Mas eu quero plantar. Com minhas próprias mãos. Quero ver crescer. Ela vem até a mesa, puxa uma cadeira, senta na minha frente. Sabe, João, a vida inteira eu plantei. Sempre tive minha horta. Sempre cuidei da terra, mas depois que meu marido morreu, quando fui morar com meu filho, não deixaram eu plantar nada. Disseram que eu era velha demais, que ia me machucar, que ia dar trabalho. Então eu parei. E foi como se uma parte de mim tivesse morrido também. Os olhos dela brilham, não de choro, de determinação. Mas agora eu quero de volta, quero sentir a terra na mão de novo, quero regar, quero esperar, quero ver brotar. Preciso disso, João, preciso sentir que ainda posso fazer alguma coisa crescer. Fico em silêncio, pensando, não porque estou em dúvida, mas porque estou emocionado, porque entendo, porque eu também preciso disso. Preciso ver algo crescer. Preciso acreditar que ainda é possível criar vida no meio de tanta morte. Tem um lugar, digo por fim, perto da casa. Tem sol de manhã, sombra de tarde, terra boa. Minha mulher tinha uma horta lá. Mas depois que ela se foi, eu deixei morrer. Deixei o mato tomar conta. Faço uma pausa. Mas a gente pode recuperar, pode limpar, pode plantar de novo. O rosto dela se ilumina. Um sorriso enorme, verdadeiro, que a deixa 10 anos mais jovem. Sério? Sério. Ela levanta num pulo cheia de energia, como se tivesse ganhado um presente. Quando a gente começa? Amanhã de manhã cedo, antes do sol ficar forte.
Ela bate palmas, literalmente bate palmas. E eu não consigo evitar sorrir também. No dia seguinte, acordamos antes do sol nascer. O céu ainda está azul escuro, com as últimas estrelas resistindo. O ar está fresco, gostoso, sem o peso do calor. Levo ela até os fundos da casa. O lugar está irreconhecível. Mato alto, cipó, tiririca tomando conta de tudo. Mas dá para ver que ali, um dia, foi uma horta bonita. Ainda tem os caixotes de madeira apodrecidos. Ainda tem os mourões da cerca comidos pelo cupim. Ainda tem a mangueira velha enrolada num canto. Aqui, digo apontando. Maria olha em volta, não com desânimo, mas com aquele olhar de quem vê além do que está ali, de quem vê o potencial, a possibilidade. Perfeito, ela diz. Pego a enxada, o facão, a foice. Começo a roçar. Maria pega um rastelo velho, começa a juntar o mato cortado. Trabalhamos lado a lado, devagar, com paciência. O sol vai nascendo aos poucos, pintando tudo de dourado. Leva 2 horas até a área estar limpa. Estamos suados, sujos de terra, cansados. Mas é um cansaço bom, o tipo de cansaço que vem do trabalho honesto, do esforço que tem sentido. Agora a gente precisa revirar a terra, digo. Deixar ela solta, tirar pedra, raiz. Pego a enxada, começo a cavar. Maria se ajoelha, começa a separar os torrões com as mãos, quebrando, soltando, peneirando. As mãos dela afundam na terra vermelha. E pela primeira vez desde que a encontrei, ela parece completa, parece inteira. Cheiro de terra molhada, ela diz, fechando os olhos e inspirando fundo. Não tem coisa melhor no mundo. Eu também paro, também inspiro. E ela está certa. Cheiro de terra, cheiro de vida, cheiro de recomeço. Trabalhamos até o sol ficar alto demais. Até o calor mandar a gente para dentro. Mas antes de entrar, Maria fica ali, parada, olhando a terra revirada, as mãos sujas, o suor escorrendo pela testa. Obrigada, João, ela diz, sem me olhar. Obrigada por me deixar fazer isso. Eu que agradeço, respondo. E é verdade, porque revirar aquela terra não foi só para ela, foi para mim também. Foi tirar o mato que tinha crescido dentro de mim. Foi arejar a alma, foi deixar a luz entrar de novo. Nos dias seguintes, a horta vira o centro de tudo. De manhã cedo, antes de qualquer outra coisa, a gente vai até lá. Maria leva um balde velho, cheio de sementes que achou no galpão. Sementes antigas, guardadas há anos, que eu nem lembrava que existiam. Alface, couve, cebolinha, tomate, pimentão, quiabo. Vamos plantar tudo, ela diz, animada como uma criança. Vamos ver o que ainda presta. E plantamos. Fazemos as covas, colocamos as sementes, cobrimos com terra, regamos com cuidado. Maria murmura uma reza baixinha sobre cada cova. Uma bênção, uma prece, pedindo que a terra seja generosa, que a chuva venha na hora certa, que a vida brote. Todos os dias, de manhã e de tarde, vamos regar, vamos verificar, vamos esperar. E no 5º dia, acontece. Maria me chama correndo para dentro de casa, ofegante, sorrindo de orelha a orelha. João, João, vem ver! Saio correndo achando que é algum problema, mas quando chego na horta, ela está ajoelhada na terra, apontando. Olha, olha! E então eu vejo um broto. Pequeno, frágil, verde claro, rasgando a terra vermelha. Depois outro, e mais outro. A vida voltando. Maria tem lágrimas nos olhos, mas não são lágrimas de tristeza. São lágrimas de alegria pura, de gratidão, de esperança. Tá vendo? Ela diz, a voz embargada. Tá vendo como a gente ainda consegue fazer as coisas crescerem? Ajoelho ao lado dela. Olho aqueles brotos pequenos, frágeis, mas teimosos, insistindo em existir, insistindo em viver. Consigo ver, digo, a voz mais baixa do que pretendia, porque não é só sobre os brotos, é sobre nós.
Sobre ela que estava caída, desistida, esperando morrer, e que agora está aqui, ajoelhada na terra, sorrindo, viva, e sobre mim, que estava morto por dentro, que tinha deixado tudo morrer junto com ela, mas que agora, de alguma forma, estava brotando de novo também. Ficamos ali, ajoelhados na terra, olhando aqueles brotos minúsculos como se fossem a coisa mais importante do mundo. E talvez sejam, porque às vezes é isso que a gente precisa, não de grandes milagres, não de respostas prontas, não de soluções rápidas. A gente precisa apenas de um broto, de um sinal pequeno, frágil, mas real, de que a vida ainda é possível, de que vale a pena tentar, de que ainda há tempo. À noite, sentamos na varanda como já virou costume. 2 xícaras de café, o céu cheio de estrelas, o som dos grilos, o vento morno trazendo cheiro de capim. Sabe onde eu quero plantar outra coisa? Maria diz de repente. Onde? Ela fica em silêncio por um momento, depois aponta com o queixo em direção ao milharal. Aquele milharal onde eu a encontrei. Ali, onde eu caí, onde eu achei que ia morrer. Olho para ela, surpreso. Por quê? Ela me olha de volta, os olhos brilhando na luz fraca do lampião. Porque foi ali que tudo recomeçou. Foi ali que eu morri e renasci. Foi ali que o Senhor me achou. Então eu quero plantar ali. Quero que aquele lugar seja de vida, não de morte. Sinto algo apertar no peito, algo que não sei nomear, mas que é bom, que é certo. Então a gente planta, digo. O que a senhora quiser. Ela sorri, pega minha mão. A mão dela é pequena, enrugada, calejada, mas é quente, é real, é viva. Obrigada, João, por tudo. Aperto a mão dela de volta. Eu que agradeço, Maria, por tudo. E ficamos assim, de mãos dadas. 2 velhos solitários que a vida quase matou, mas que decidiram juntos plantar de novo e esperar, porque a terra sempre devolve o que a gente planta nela. Sempre. O dia amanhece nublado, céu cinza, pesado, cheio de promessa de chuva. O ar está úmido, carregado, daquele jeito que faz a roupa grudar no corpo antes mesmo de suar. As nuvens se acumulam no horizonte, escuras, densas, trazendo aquele cheiro inconfundível de tempestade que ainda não chegou. Maria acorda cedo, mais cedo do que eu. Quando saio do quarto, ela já está na cozinha, preparando café com aquele ar de quem tem um propósito. Veste um vestido simples, de algodão azul claro, que achamos no armário. Era da minha mulher. Ficou largo nela, mas ela prendeu na cintura com um barbante. Os cabelos estão presos num coque, os pés calçados com as botas velhas de borracha que eram da minha mãe. Bom dia, ela diz, sem tirar os olhos da panela. Bom dia. Você acordou cedo? Não consegui dormir. Fiquei pensando no que a gente vai plantar hoje. Ela se vira para mim, os olhos brilhando daquela forma que já me acostumei a reconhecer. É esperança, é vida, é teimosia de quem se recusa a desistir. A senhora tem certeza? Pergunto, pegando a xícara de café que ela me oferece. Dá tempo de esperar. Não precisa ser hoje. Precisa sim, ela responde firme. Precisa ser hoje. Eu sinto. Não discuto. Porque aprendi que quando Maria sente alguma coisa, é melhor ouvir. Tomamos café em silêncio. Pão com manteiga, queijo branco, goiabada, comida simples mas gostosa. Comida que enche o estômago e o coração ao mesmo tempo. Quando terminamos, ela já está de pé, pegando a cesta que preparou na véspera. Dentro tem mudas de alface que separamos da horta, sementes de girassol que ela insistiu em comprar quando fui à cidade na semana passada, e um saquinho de milho especial, daqueles antigos que o velho Zé da Venda guardava. Milho onde tinha milho, ela disse quando escolheu. Mas milho novo, milho que a gente planta com fé. Pego a enxada, o rastelo, uma pá pequena. Colocamos tudo num carrinho de mão velho que ainda funciona. Vamos, digo.
Ela acena com a cabeça e começamos a caminhar em direção ao milharal. O caminho até lá não é longo, uns 200 metros da casa, mas parece mais, talvez porque cada passo está carregado de significado. Talvez porque Maria está quieta, com aquele silêncio que é mais forte que qualquer palavra. Quando chegamos na beira do milharal, ela para, fica ali parada, olhando. O milho já foi colhido há 2 semanas, agora só restam os pés cortados, as fileiras secas, o chão vermelho exposto. É estranho ver o lugar assim, vazio, exposto, como se alguém tivesse tirado uma coberta de cima de um corpo. Foi aqui, ela diz, a voz baixa, quase um sussurro. Foi, confirmo. Ela entra devagar, pisando entre as fileiras. Vai andando, olhando para o chão, como se estivesse procurando algo. Eu sigo atrás, em silêncio, respeitando o momento dela. Depois de uns 50 passos, ela para, olha em volta, depois olha para baixo. Aqui, diz, apontando para o chão. Foi aqui que eu caí. Não sei como ela sabe, não tem marca, não tem sinal, mas ela sabe, e eu acredito nela. Ela se ajoelha devagar, põe as mãos no chão vermelho, afundando os dedos na terra seca. Fecha os olhos. Fica assim por um tempo que não sei medir. Talvez 1 minuto, talvez 5. Então ela abre os olhos e tem lágrimas descendo. Eu achei que ia ser aqui que eu ia morrer, diz, a voz tremendo. Eu tinha certeza. Eu já não tinha mais força, não tinha mais vontade. Eu só queria fechar os olhos e não acordar mais. Ela olha para mim. Mas o Senhor me encontrou e me trouxe de volta. E agora eu estou aqui, viva, ajoelhada na mesma terra onde eu achei que ia morrer. E eu vou plantar. Vou plantar vida onde só tinha morte. Ajoelho ao lado dela. Não sei o que dizer, então não digo nada. Apenas fico ali, ao lado dela, olhando aquele pedaço de chão que quase foi um túmulo, mas que vai ser um jardim. Vamos começar? Ela pergunta, limpando as lágrimas com as costas da mão. Vamos. Começamos a preparar a terra. Cavo com a enxada, soltando o chão duro. Maria vem atrás com o rastelo, quebrando os torrões, tirando pedras, raízes secas, cisco. É um trabalho demorado, trabalhoso. Mas fazemos com calma, com reverência, como quem está preparando terra sagrada. O céu está cada vez mais escuro. O vento começa a soprar mais forte, trazendo aquele cheiro de chuva que está perto. As nuvens correm rápido, pesadas, carregadas. Vai chover, digo, olhando para o céu. Deixa, Maria responde, sem parar de trabalhar. A chuva vai ser boa, vai ajudar a fixar as sementes. Continuamos. A terra vai ficando solta, fofa, pronta para receber. Fazemos uma área grande, uns 3 metros por 3. Maior do que eu achei que ela ia querer, mas ela insiste. Quero que seja grande, quero que seja bonito. Quero que todo mundo que passar aqui veja e saiba que aqui foi plantado amor. Amor. A palavra fica suspensa no ar, pesada e leve ao mesmo tempo. Quando a terra está pronta, Maria pega a cesta, tira as mudas de alface primeiro. Alface nas bordas, ela diz, para fazer uma cerca verde. Plantamos as mudas em volta, formando um quadrado. Maria faz questão de plantar cada uma com as próprias mãos. Faz a cova, coloca a muda, aperta a terra em volta. Rega com água que trouxe num balde. Depois vem o girassol. Girassol no meio, ela explica. Porque girassol sempre olha para o sol e a gente precisa lembrar de olhar para a luz. Fazemos covas mais fundas. Colocamos 3 sementes em cada uma, 9 covas no total. Cobrimos com terra, regamos, por último, o milho. Maria pega o saquinho com as sementes, segura com as 2 mãos, fecha os olhos e murmura uma reza. Não consigo ouvir as palavras, mas não preciso, porque sei que é uma oração de gratidão, de esperança, de renascimento. Ela abre os olhos, me entrega metade das sementes. A gente planta junto, diz, e plantamos, lado a lado, fazendo as covas, colocando 3 sementes em cada uma, cobrindo, apertando a terra, regando. É um trabalho simples,
antigo, do tipo que a humanidade faz desde sempre. Mas naquele momento, naquele lugar, parece a coisa mais importante do mundo. Quando terminamos, estamos suados, sujos de terra, cansados, mas satisfeitos, completos. Maria fica de pé, olhando a terra revirada, as mudas plantadas, o lugar que quase foi sua sepultura e que agora é um berço. Pronto, ela diz. Agora é esperar e ter fé. Nesse momento, o primeiro pingo cai, depois outro, depois mais um. E então, a chuva vem de vez. Não é uma chuva violenta, não é tempestade. É uma chuva firme, constante, generosa, do tipo que molha a terra com carinho, que não arranca, que não destrói, que apenas rega, que apenas abençoa. Ficamos ali, parados, debaixo da chuva, olhando a terra beber, olhando a água descer, penetrar, alimentar. A chuva molha nossos rostos, nossos cabelos, nossas roupas. Mas não saímos, não corremos, apenas ficamos. Maria levanta os braços, abre as mãos, vira o rosto para o céu e sorri. É o sorriso mais bonito que já vi na vida. É um sorriso de quem está vivo, de quem está grato, de quem sabe que foi salvo. Eu também levanto os braços, também viro o rosto para o céu, também deixo a chuva lavar. Lavar a poeira, lavar a tristeza, lavar os 3 anos de solidão que ficaram grudados na pele. E pela primeira vez desde que ela se foi, eu choro. Choro de verdade. Solto, sem medo, sem vergonha. Choro pela perda, pela dor, pelos dias vazios, pelas noites em silêncio, pela casa morta, pelo coração parado, mas choro também de alívio, de gratidão, porque encontrei Maria, porque salvei ela, porque ela me salvou, porque a vida, de alguma forma misteriosa e incompreensível, nos juntou. Maria percebe. Vem até mim, segura minha mão. Pode chorar, João, ela diz, a voz suave. Pode chorar. A chuva lava tudo. A dor também precisa ser lavada. E eu choro mais. Choro até não ter mais lágrimas, até o peito aliviar, até o peso sair. Ficamos ali, debaixo da chuva, de mãos dadas, em silêncio. 2 velhos, 2 sobreviventes, 2 plantadores de esperança. Quando a chuva para, o céu começa a clarear. As nuvens se abrem, revelando pedaços de azul. Um raio de sol atravessa as nuvens, iluminando exatamente o lugar onde plantamos. Maria aperta minha mão. É um sinal, ela diz. Deus está mostrando que aprova. Eu não sei se acredito em sinais, não sei se acredito em Deus, mas naquele momento, olhando aquela luz dourada iluminando a terra molhada, eu quero acreditar. Quero acreditar que existe algo maior, algo que cuida, algo que não nos abandona. Quero acreditar que tudo tem um propósito. Que não foi coincidência eu ter passado por aquele milharal naquele dia. Que não foi acaso eu ter encontrado ela. Que não foi sorte ela ter sobrevivido. Quero acreditar que fomos guiados, que fomos salvos, que fomos dados um ao outro exatamente quando mais precisávamos. Vamos para casa, digo a voz rouca. Vamos tomar um café quente. Maria acena, mas antes de sair, ela se vira mais uma vez para a terra plantada. Obrigada, ela sussurra. Não sei se é para a terra, ou para Deus, ou para mim, ou para a vida, mas não importa, porque gratidão nunca precisa de destinatário certo. Gratidão é sempre bem-vinda, sempre necessária, sempre sagrada. De volta à casa, trocamos de roupa. Maria faz café fresco, põe pão para esquentar, corta queijo. Sentamos à mesa, ainda meio zonzos, meio exaustos, mas em paz. Sabe o que eu estava pensando? Ela diz, mexendo o café. O quê? Que a gente devia dar um nome para aquele lugar, para o lugar onde a gente plantou. Um nome? É, tipo, sei lá, o Jardim do Recomeço, ou a Horta da Esperança, alguma coisa assim. Penso por um momento. Que tal apenas o lugar sagrado? Ela para de mexer o café, me olha, sorri devagar. O lugar sagrado, repete testando o som. Gostei, é simples, é verdadeiro.
É o que é, digo, e é mesmo, porque tem lugares que a gente pisa e sente que são diferentes, que são especiais, que são tocados por algo além. Pode ser uma igreja, pode ser uma montanha, pode ser um rio, ou pode ser um pedaço de terra vermelha no meio de um milharal, onde uma velha quase morreu e depois renasceu, onde um homem plantou sementes e, sem saber, plantou a si mesmo de volta à vida. Nos dias que seguem, vamos todos os dias visitar o lugar sagrado, de manhã cedo e no final da tarde. Levamos água quando a chuva não vem. Tiramos mato que insiste em nascer. Verificamos se algum bicho tentou comer as mudas. E esperamos. Esperar é difícil, sempre foi, porque a gente quer ver resultado, quer ver crescer, quer ter certeza de que não foi em vão. Mas Maria me ensina paciência. A terra tem o tempo dela, ela diz. A gente planta, a gente cuida, mas quem faz crescer é Deus. E então, no quinto dia, acontece. Estamos regando quando Maria grita: João, olha, corro até ela e vejo um broto de girassol, pequeno, verde claro, frágil, rasgando a terra, insistindo em existir. Nasceu, Maria diz, rindo e chorando ao mesmo tempo. Nasceu. Ajoelho ao lado do broto. Toco com a ponta do dedo de leve, com reverência. Nasceu, repito, e minha voz sai embargada. Nos dias seguintes, mais brotos aparecem, girassóis, milho. As alfaces começam a se firmar. A terra que estava morta começa a pulsar de novo. E a gente também. Porque cuidar daquele jardim é cuidar de nós mesmos, é regar nossas próprias raízes, é acreditar que ainda podemos florescer. Uma tarde, sentados na varanda depois de voltar do lugar sagrado, Maria diz: João, posso te fazer uma pergunta? Claro. O senhor acredita em milagre? Fico em silêncio, pensando. Não sei, respondo, honesto. Nunca pensei muito nisso. Pois eu acredito, ela diz firme. E sabe por quê? Por quê? Porque eu tô viva. Porque o Senhor me achou. Porque eu tô aqui, sentada nessa varanda, tomando café, vendo o sol se pôr. Isso é milagre, João. A vida é milagre. Olho para ela. Pro rosto enrugado, pros olhos fundos mais brilhantes, pras mãos calejadas mais firmes. E concordo. Tem razão. Digo, é milagre, e é mesmo, porque milagre não precisa ser espetacular, não precisa ser inexplicável, não precisa vir com trombetas e luzes do céu. Às vezes, milagre é simples, é estar vivo quando devia estar morto, é encontrar alguém quando achava que ia ficar sozinho para sempre, é ver um broto nascer na terra que você pensou que estava seca demais para dar vida, é ter uma razão para acordar de manhã. É sentir que, apesar de tudo, ainda vale a pena. As semanas passam e o lugar sagrado se transforma. Os girassóis sobem rápidos, ganhando altura, engrossando os caules verdes, abrindo as primeiras folhas largas. O milho brota em fileiras perfeitas, as folhas jovens balançando com o vento como bandeiras de esperança. As alfaces formam rosetas densas nas bordas, verdejantes, vivas, generosas. Todos os dias, sem falta, vamos até lá. Às vezes, 2 vezes por dia. É como visitar alguém que a gente ama. A gente precisa ver, precisa saber que está bem, precisa falar, mesmo que a planta não responda. Mas, de certa forma, ela responde. Responde crescendo, responde florescendo, responde existindo. Maria conversa com as plantas. Eu a vejo de longe, ajoelhada entre os girassóis, sussurrando coisas que não consigo ouvir. No começo achei estranho, mas depois entendi. Ela não está falando com as plantas, está falando com a vida, está falando com Deus. Está falando consigo mesma. A casa mudou também. Tem cortina nova nas janelas, feitas com retalhos velhos que Maria costurou à mão. Tem flores em lata de óleo no parapeito, tem cheiro de comida de verdade todo dia, tem riso, tem conversa, tem presença. Eu mudei, não sei explicar direito como, mas acordo de manhã
e não sinto mais aquele peso no peito. Não sinto mais vontade de ficar na cama, olhando para o teto, esperando o dia passar. Acordo e quero levantar. Quero fazer café. Quero ir lá fora. Quero ver Maria. Quero cuidar das plantas. Quero viver. É estranho perceber que estava apenas sobrevivendo, que estava morto por dentro. Mas é mais estranho ainda perceber que estou voltando, que estou renascendo também. Mas a vida nunca é só bonita. A vida sempre coloca prova no caminho. Eu deveria saber, deveria estar preparado, mas não estava. Acontece numa quinta-feira. O céu amanhece diferente, amarelado, pesado. O ar está parado, quente, abafado. Nem os pássaros cantam, nem o vento sopra. É aquela calmaria que vem antes da violência. Maria percebe também, está inquieta. Vai até a janela, olha para o céu, volta para a cozinha, repete isso várias vezes. Vai dar temporal, ela diz preocupada. Vai, concordo, olhando pela porta. E feio. E as plantas? Olho para ela, vejo a preocupação no rosto, vejo o medo. Vou lá cobrir o que der, digo, levantando. Põe umas lonas, umas tábuas, vou tentar proteger. Eu vou junto. Não precisa, eu vou junto. Ela repete, firme. São minhas plantas também, não discuto. Pegamos lonas velhas do galpão, estacas, corda. Corremos até o lugar sagrado. O céu está cada vez mais escuro. As nuvens se acumulam baixas, negras, ameaçadoras. O vento começa a soprar. Fraco ainda, mas crescendo. Tentamos armar uma proteção. Fincamos estacas ao redor dos girassóis, que já estão com quase 1 metro de altura. Amarramos a lona, tentando fazer um telhado improvisado. Cobrimos as alfaces com caixotes velhos. Tentamos proteger o milho com tábuas, mas é inútil. A gente sabe, a gente sente. O que vem é maior do que lonas e caixotes. João, Maria me chama, a voz tensa. Olha, viro e vejo. No horizonte uma parede de chuva avançando, negra, densa, furiosa, vem rápido, engolindo tudo no caminho. A gente tem que voltar, digo pegando o braço dela. Agora. Mas as plantas... Agora, Maria, corremos. As primeiras rajadas de vento nos empurram, folhas secas voam pelo ar, galhos quebram. A poeira levanta em redemoinhos. Chegamos na casa no momento exato em que a chuva desaba. Não é chuva, é dilúvio. A água cai com fúria, violenta, pesada. O barulho na telha de zinco é ensurdecedor. As janelas tremem. A porta bate mesmo trancada. O vento uiva como animal ferido. Maria está parada no meio da sala, olhando pela janela, as mãos apertadas uma na outra. As plantas, ela sussurra. Nossas plantas, elas vão aguentar, digo tentando acreditar nas minhas próprias palavras. E se não aguentarem? E se a chuva arrancar tudo? E se o vento destruir? E se... Maria, corto, segurando os ombros dela. A gente fez o que podia. Agora é confiar. Confiar em quê? Na terra, na raiz, na força da vida. Se elas tiverem que ficar, vão ficar. Se for para ir, vão ir. Mas não depende mais de nós. Ela me olha, os olhos cheios de lágrimas. É tão difícil confiar, João. É tão difícil soltar. Eu sei, digo, e abraço ela. Ficamos assim, abraçados no meio da sala, enquanto lá fora o mundo desaba. A tempestade dura a noite inteira. Chuva, vento, trovões que fazem a casa tremer. Relâmpagos que iluminam tudo por um segundo e depois deixam tudo mais escuro. Não dormimos. Ficamos sentados na sala, bebendo café, esperando. Maria reza baixinho. O terço passa pelos dedos dela, conta após conta, Ave Maria após Ave Maria. Eu não rezo, não sei rezar, mas fico ali, ao lado dela. E de alguma forma, estar ali já é minha oração. De madrugada o vento para, a chuva diminui, vira garoa, depois para também. O silêncio que vem depois é assustador, tão grande que dói nos ouvidos. Maria levanta num pulo. Vamos, ela diz. Agora? Ainda está escuro. Vamos,
Repete. Eu preciso saber. Pego o lampião. Acendo. Saímos. Lá fora, o mundo está destruído. Galhos no chão. Telhas arrancadas do galpão. A cerca do galinheiro caída. Árvores tombadas. Lama por todo lado. Caminhamos em silêncio até o lugar sagrado. Quando chegamos, Maria para. Coloca a mão na boca. A lona foi arrancada. As estacas caíram. Os caixotes viraram. A terra está encharcada, com poças enormes. E as plantas, os girassóis estão tortos. Alguns caíram. Os caules quebrados, pendurados, arrastando na lama. O milho está deitado, as folhas rasgadas. As alfaces foram arrancadas, espalhadas, destruídas. Maria cai de joelhos na lama, põe as mãos no rosto e chora. Chora alto, chora solto. Chora como quem perdeu tudo de novo. Ajoelho ao lado dela. Não sei o que dizer. Não sei como confortar. Porque eu também estou arrasado. Também sinto como se algo tivesse morrido. Por quê? Ela soluça. Por que Deus deixou isso acontecer? A gente plantou com amor. A gente cuidou. A gente acreditou. Por quê? Não tenho resposta. Não sei o porquê de nada. Não sei por que ela quase morreu. Não sei por que eu a encontrei. Não sei por que plantamos. E não sei por que a tempestade veio. Mas então vejo algo. Levanto devagar, caminho entre os girassóis caídos e vejo. Um girassol ainda está de pé. No meio de todos os outros, um continua erguido. O caule está dobrado, mas não quebrado. As folhas estão rasgadas, mas ainda verdes. E no topo, apertado, fechado, mas inteiro, tem um botão. O botão que vai virar flor. Maria, chamo, a voz trêmula. Maria, vem ver. Ela levanta, limpa o rosto, vem cambaleando até mim. Olha, digo, apontando. Ela olha e para de chorar. Sobrou um, ela sussurra. Sobrou um, repito. Ficamos ali, olhando aquele girassol solitário, torto, machucado, mas vivo, teimosamente vivo. E o milho, Maria diz de repente, correndo até a área do milho. Eu a sigo e vemos que nem tudo caiu. Alguns pés estão de pé ainda. Alguns resistiram, não muitos, mas alguns. Não morreu tudo, ela diz, a voz voltando. Não morreu tudo, João. Não morreu. Concordo, sentindo algo crescer dentro do peito. Ela se vira para mim. Os olhos vermelhos, mas brilhando de novo. A gente pode salvar, pode endireitar o que caiu, pode replantar o que foi arrancado, pode consertar. Pode, digo. Então vamos, ela diz, já pegando uma estaca caída. Vamos logo, enquanto ainda dá tempo. E começamos a trabalhar. Levamos o dia inteiro. Sol quente secando a lama. Suor misturando com barro. Mãos machucadas, costas doendo, pés afundando na terra encharcada. Levantamos os girassóis que caíram, mas não quebraram. Amarramos nos caules com pano, apoiamos com estacas, firmamos na terra. Alguns não têm jeito, estão mortos. Esses arrancamos com pena e colocamos de lado. Endireitamos o milho, pisamos a terra em volta das raízes, firmes dando apoio. Alguns pés estão perdidos, mas muitos podem ser salvos. As alfaces estão quase todas destruídas, mas separamos as que ainda têm raiz, replantamos, regamos, rezamos para que peguem. Quando o sol está se pondo, estamos exaustos. Mas o lugar sagrado está de pé de novo, machucado, menor, mas de pé. Sentamos na terra, lado a lado, olhando o trabalho. Não ficou como era, Maria diz, a voz cansada. Não, concordo. Ficou diferente, mas ainda é nosso. Ainda é nosso. Ela põe a cabeça no meu ombro. Eu passo o braço em volta dela. Sabe o que eu aprendi hoje, João? O quê? Que a gente não tem controle de nada. A gente planta, a gente cuida, a gente ama, mas a tempestade vem, sempre vem, e a gente não pode impedir. Ela levanta a cabeça, me olha. Mas a gente pode reconstruir, pode levantar de novo, pode insistir, e isso é fé.
Fé, repito, testando a palavra na boca. Fé não é acreditar que nada de ruim vai acontecer, João. Fé é acreditar que mesmo quando acontece, a gente ainda pode continuar, ainda pode replantar, ainda pode acreditar que vale a pena. Fico em silêncio, pensando, entendendo, porque ela está certa. Fé não é garantia, não é proteção contra a dor, não é escudo contra a tempestade. Fé é força para ficar de pé depois que a tempestade passa. Fé é coragem para replantar o que foi arrancado. Fé é teimosia de quem se recusa a desistir. Você é sábia, Maria das Dores. Digo sorrindo. Não sou não, ela responde. Só sou velha, e velha aprende. Aprende porque já sofreu, já caiu, já perdeu e já se levantou. Várias vezes. Ela se levanta, estende a mão para mim. Vamos para casa. Amanhã a gente volta. E cuida, e espera, e acredita. Pego a mão dela, levanto e voltamos para casa, andando devagar, cansados, sujos, mas juntos e de alguma forma isso basta. Nos dias seguintes, o lugar sagrado se recupera. Devagar, mas se recupera. O girassol que ficou de pé abre. É a flor mais bonita que já vi na vida. Grande, amarela, luminosa, vira-se para o sol todas as manhãs como se dissesse: eu estou aqui. Eu resisti, eu venci. O milho cresce, mais fraco que antes, mais ralo, mas cresce. E quando chega a hora, dá espigas. Poucas, mas dá. Algumas alfaces pegam, formam folhas novas, verdes, vivas. E a gente aprende que nem tudo precisa ser perfeito. Nem tudo precisa ser grande, nem tudo precisa ser como a gente planejou. Às vezes basta sobreviver, basta continuar, basta existir. Um mês depois da tempestade, estamos sentados na varanda. É final de tarde. O céu está em chamas. Laranja, rosa, dourado. Maria está tricotando. Eu estou apenas sentado, olhando o horizonte. João, ela diz de repente. Oi, obrigada. Viro para olhar para ela. Por quê? Por tudo. Por me encontrar, por me cuidar, por me deixar ficar, por me deixar plantar, por não desistir quando a tempestade veio, por reconstruir comigo. Ela para de tricotar, me olha, por me fazer acreditar de novo que a vida vale a pena. Sinto a garganta apertar, os olhos arderem. Eu que agradeço, Maria. Você também me salvou. Salvei? Salvou. Eu estava morto. Estava apenas esperando o corpo parar de funcionar. Mas você chegou e me fez lembrar que ainda tem motivo para acordar, que ainda tem motivo para cuidar, que ainda tem motivo para acreditar. Pego a mão dela, aperto. A gente se salvou, Maria, um ao outro. Ela sorri, aquele sorriso que ilumina tudo. É, ela diz. Acho que Deus sabia o que estava fazendo quando me fez cair naquele milharal. Sabia que eu precisava de você e que você precisava de mim. Não sei se acredito nisso. Não sei se acredito em plano divino, em propósito, em destino. Mas quero acreditar. Porque a alternativa é acreditar que tudo é acaso, que tudo é sorte, que tudo é vazio. E eu não aguento mais vazio. Preciso acreditar que tem sentido, que tem razão, que tem amor. Obrigado, Deus. Digo baixinho, quase envergonhado. Obrigado. Maria aperta minha mão. Amém, ela sussurra. E ficamos assim, de mãos dadas, olhando o sol morrer, olhando a noite chegar, mas sem medo, porque aprendemos que a noite sempre passa, que o sol sempre volta. Que depois da tempestade sempre vem a bonança e que enquanto a gente tiver um ao outro, enquanto a gente tiver fé, enquanto a gente tiver coragem para replantar, a gente vai ficar bem. Os meses passam e a fazenda se transforma numa coisa que eu não reconheço mais. Não porque mudou fisicamente, ainda é a mesma casa velha, a mesma terra vermelha, o mesmo horizonte infinito, mas porque agora está viva, respira, pulsa, tem alma.
o lugar sagrado virou ponto de peregrinação diária. Não só nosso. Os vizinhos, aqueles poucos que moram a quilômetros de distância, começaram a aparecer. Primeiro, o seu Antônio, que parou na frente de casa pedindo água e acabou ficando para almoço. Maria contou a história. Ele ouviu em silêncio, com aquele respeito que gente da roça tem pelas coisas importantes. Pediu para ver. Fomos os três até lá. Quando viu o girassol solitário, imenso agora, com a flor do tamanho de um prato, ele tirou o chapéu. Isso aqui é lugar abençoado, disse a voz baixa. Dá para sentir. E dava. Até eu, que durante tanto tempo não acreditei em nada além da terra dura e do trabalho pesado, conseguia sentir. Havia algo diferente ali. Algo que não se explica. Algo que apenas se sente. Depois veio a dona Lourdes com a filha doente. Maria conversou com ela na varanda, segurou sua mão, ouviu sua dor. Depois levou ela até o lugar sagrado. Ficaram lá um tempo. Quando voltaram, a mulher estava mais leve. Não curada, a doença da filha continuava, mas mais leve, como se tivesse dividido o peso. Obrigada, ela disse antes de ir embora. Fazia tempo que eu não sentia paz. Maria não cobrou nada, não pediu nada, apenas abraçou. E assim foi. Um a um as pessoas começaram a vir, trazendo suas dores, seus medos, suas desesperanças. E Maria recebia todas, sentava com elas, escutava, às vezes falava, às vezes apenas segurava a mão e sempre levava até o lugar sagrado. Não sou curandeira, ela me disse uma noite, quando comentei sobre as visitas. Não faço milagre, só escuto, só acolho, porque eu sei o que é não ter ninguém. Eu sei o que é estar sozinho na dor. E era isso que fazia a diferença. Não era magia, não era poder, era apenas humanidade, era apenas presença. Era lembrar às pessoas que elas não estão sozinhas, que alguém se importa, que alguém vê. O girassol deu sementes, centenas delas. Maria as colheu com cuidado, uma a uma. Guardou em saquinhos de pano que costurou à mão. Quando alguém vinha visitar e voltava mais leve, ela dava um saquinho. Planta na sua casa, dizia. Cuida, rega, espera. E quando brotar, lembra que você também pode recomeçar. Eu via o olhar das pessoas quando recebiam aquelas sementes. Era como se estivessem recebendo muito mais do que isso. Era como se estivessem recebendo esperança em forma de semente. O milho amadureceu. Não foi grande, não foi abundante, mas cada espiga era perfeita, dourada, cheia. A gente colheu numa manhã de sábado, os dois juntos, em silêncio reverente. Maria fez questão de guardar as melhores espigas. São sagradas, ela disse. Nasceram onde eu quase morri, nasceram da morte. São sementes de ressurreição. Ela tinha razão, porque não era só milho, era símbolo. Era prova viva de que da morte pode nascer vida, de que do fim pode nascer começo, de que do desespero pode nascer esperança. É numa tarde de domingo, quase 6 meses depois de eu ter encontrado Maria no milharal, que tudo muda de novo. Estou consertando a cerca do curral quando vejo a caminhonete subindo a estrada. Não reconheço o veículo. Visita rara, mas não mais tão rara quanto antes. A caminhonete para em frente à casa. Um homem desce, 50 e poucos anos, barriga avantajada, rosto vermelho do sol, roupa de cidade. Atrás dele, uma mulher mais nova, magra, de óculos escuros, expressão dura. Boa tarde, o homem diz, tirando o chapéu, mas o gesto não é educado, é mecânico, sem verdade. Boa tarde, respondo largando o martelo, me aproximando. O senhor é o dono aqui? Sou, João Batista. Em que posso ajudar? O homem olha em volta, como se estivesse avaliando, depois me olha de novo. Estou procurando uma pessoa, uma senhora, idosa, cabelo branco. Deve ter uns 70 e poucos anos. O coração dispara no peito. Eu sei quem é. Sei antes mesmo dele falar. É minha mãe, ele continua. Sumiu faz uns 6 meses.
A gente tem procurado por todo lado. Alguém na cidade disse que viu uma mulher parecida por aqui. Fico em silêncio, pensando rápido, decidindo. Por que procurando? Pergunto mantendo a voz neutra. Ele franze a testa. Como assim por quê? É minha mãe. Ela tá doente. Precisa de cuidado. Precisa voltar para casa. Doente de quê? Isso não é da sua conta. A mulher fala pela primeira vez, a voz afiada. Só queremos saber se o senhor viu ela ou não. Olho de um para o outro. Vejo o que Maria viu. Vejo a falsidade, a ganância, a falta de amor. Vi, digo por fim. O homem se anima. Ela está aqui? Não. Mas o senhor disse que viu. Vi. Há uns 5 meses. Passou por aqui, pedi água, dei, seguiu viagem. Não sei para onde. É mentira, mas é a mentira certa. O homem fecha o rosto. O senhor tem certeza? Absoluta. A mulher se aproxima, tira os óculos. Os olhos são frios. Olha aqui, seu... João, é isso? Se a gente descobrir que o senhor está escondendo ela, vai ter problema. Ela é nossa responsabilidade. Temos direito legal sobre ela. Direito legal, repito, sentindo a raiva subir. Mas amor não tem, né? O quê? Amor. Cuidado. Respeito. Isso vocês não têm. Se tivessem, ela não teria fugido. O silêncio é pesado, tenso, perigoso. O homem avança um passo. Eu não recuo. Cuidado com o que fala, velho. Ou o quê? Devolvo, firme. Vocês vão fazer o quê? Chamar a polícia? Pode chamar, conte para eles como tratavam ela, como deixavam passar fome, como esperavam ela morrer para pegar a pensão. A mulher empalidece. O homem aperta os punhos. Ela contou para você, ele diz, mais afirmação que pergunta. Não contou nada, eu apenas sei ver. Sei reconhecer gente ruim. Ele dá mais um passo. Estamos quase colados agora. Posso sentir o cheiro de cachaça no hálito dele. Última chance. Ela tá aqui ou não? Não. Nesse momento, a porta da casa se abre e Maria aparece na varanda. Os dois se viram ao mesmo tempo. A boca do homem se abre. A mulher dá um passo atrás. Mãe? Maria desce os degraus devagar. A cabeça erguida, o olhar firme. Não é mais a mulher que eu encontrei caída no milharal. Não é mais a mulher quebrada, desistida, esperando morrer. É outra pessoa. É alguém que renasceu, alguém que sabe seu valor, alguém que não tem mais medo. Maria, o filho diz, a voz mudando, ficando mais suave, mais falsa. Graças a Deus. A gente estava tão preocupado. Procuramos em todo lugar. Vem, vamos para casa. Ele estende a mão. Maria não se move. Eu tô em casa, ela diz, a voz calma, firme. Como assim? Essa não é sua casa. Sua casa é com a gente, com sua família. Família, ela repete e ri. É um riso sem alegria. Vocês não são minha família. Família cuida, família ama, família respeita. Mãe, não fala assim. A gente... Vocês esperavam eu morrer, ela corta. Eu ouvia, eu sabia. Vocês discutiam minha morte como se fosse negócio, como se eu fosse só um problema a ser resolvido. Isso não é verdade. É sim, ela diz, e pela primeira vez a voz treme. Mas não de fraqueza, de raiva. Vocês me tratavam como um estorvo, como um peso. Vocês me mataram por dentro muito antes de eu cair naquele milharal. A única diferença é que aqui, nessa casa, com esse homem, eu renasci. O filho olha para mim, depois para ela. O senhor lavou a cabeça dela, ele acusa. Ninguém lavou nada, Maria responde. Ele me salvou, me cuidou, me tratou como gente, me deixou plantar, me deixou viver. E eu não vou voltar, não vou trocar vida por morte de novo. A mulher que ficou calada até agora fala. A senhora não tem escolha. É nossa responsável legal. Ou volta, ou a gente vai na justiça. Maria sorri. Um sorriso triste, mas firme. Então vai na justiça. Conta para eles como tratavam uma velha de 73 anos.
Conta como deixavam sem comida. Conta como torciam para eu morrer logo. Quero ver o que o juiz vai dizer. O silêncio é absoluto, só o vento nas árvores, só os passarinhos ao longe. O filho olha para o chão. Sabe que perdeu, sabe que não tem argumento, sabe que ela está certa. A gente só queria cuidar da senhora. Ele tenta mais uma vez, mas a voz já não tem força. Então cuidem de vocês mesmos, Maria responde. Eu já tenho quem cuida de mim. Ela vem até mim, pega minha mão, entrelaça os dedos. Esse aqui é minha família agora. Esse aqui me ama. Esse aqui me respeita. E eu não vou abandonar ele. Assim como ele não me abandonou. Olho para ela, para o rosto firme, para os olhos brilhando. E sinto algo imenso dentro do peito. Algo que não sentia há tanto tempo que quase esqueci o nome. Amor. Não amor romântico. Não amor de paixão. Mas amor de alma. Amor de companheirismo. Amor de quem atravessou o deserto junto, de quem plantou junto, de quem se salvou junto. Vão embora, digo pro filho dela, e não voltem. Ele olha para mim, depois para Maria, depois pro chão. Vamos, a mulher diz, puxando ele pelo braço. Não vale a pena. Eles voltam para a caminhonete, entram, o motor liga. A caminhonete vira, levanta poeira e vai embora. Ficamos ali, eu e Maria, de mãos dadas, vendo eles sumirem na estrada. Quando não dá mais para ver, ela se vira para mim e chora. Não é choro de tristeza, é choro de libertação. É choro de quem finalmente fechou uma porta. De quem finalmente disse não. De quem finalmente escolheu a si mesma. Abraço ela, forte. Ela enterra o rosto no meu peito e chora até não ter mais lágrimas. Eles não vão voltar. Ela diz, quando finalmente para. Não vão, concordo. E se voltarem? A gente lida juntos. Ela sorri, limpa o rosto. Juntos, repete, e voltamos para casa. A vida volta ao normal, ou ao que virou o novo normal. As visitas continuam. O lugar sagrado continua crescendo. Maria continua tricotando, cozinhando, cuidando. Eu continuo na lida, consertando cerca, cuidando dos bichos, plantando. Mas agora tem algo a mais. Tem certeza. Certeza de que estamos onde devemos estar. De que estamos com quem devemos estar. De que encontramos nosso lugar no mundo. Uma noite, sentados na varanda como sempre, Maria diz: João, posso te pedir uma coisa? Sempre. Quando eu morrer, e vai ser um dia, a gente sabe. Eu quero ser enterrada aqui, no lugar sagrado, onde eu renasci. Olho para ela, assustado. Não fala assim. Por quê? Morte faz parte da vida. Não tenho medo mais. Só quero que quando chegar, seja aqui, nessa terra, nesse lugar que me deu vida de volta. Fico em silêncio, depois aceno. E eu também. Quando minha hora chegar, quero ficar aqui, com você, nesse lugar que nos salvou. Ela sorri, pega minha mão. Então, combinado. A gente fica aqui para sempre, juntos, juntos, repito. E ficamos ali, olhando as estrelas, de mãos dadas, em paz. Os anos passam, não muitos, 3, 4, mas intensos, cheios, vivos. O lugar sagrado vira lenda na região. As pessoas vêm de longe, trazem dor, levam esperança, plantam suas próprias sementes, levam mudas, espalham a história. A casa fica pequena para tanta gente. Construímos uma cobertura na frente, colocamos bancos, vira ponto de encontro, de conversa, de acolhimento. Maria envelhece, eu também, mas envelhecemos leves, sem peso, sem medo, porque vivemos de verdade, porque amamos de verdade, porque importamos de verdade. E então, numa manhã de domingo, Maria não acorda. Encontro ela na cama, tranquila, serena, um sorriso pequeno no rosto, como se tivesse partido no meio de um sonho bom. Não grito, não desespero, apenas me sento na beirada da cama, pego a mão dela, já fria. Obrigado, sussurro, obrigado por tudo. Enterramos ela no lugar sagrado, como ela pediu, no mesmo lugar onde caiu, onde quase morreu,
onde renasceu. Meia cidade aparece, gente que eu nem conhecia. Gente que ela ajudou, gente que ela salvou. Cada um traz uma flor, cada um conta uma história, cada um chora e sorri ao mesmo tempo. E quando baixamos o caixão simples de madeira na terra vermelha, todos plantam alguma coisa ao redor. Girassol, milho, alface, flor, árvore. Cada um planta sua homenagem. Ela não morreu. O padre da cidade, que insistiu em vir mesmo eu não tendo pedido, diz no final: ela apenas voltou para a terra, e da terra ela vai continuar dando vida. Porque essa era a missão dela, dar vida, sempre. E ele está certo, porque nos meses seguintes aquele lugar explode em vida. Tudo que foi plantado cresce, cresce forte, bonito, generoso. Como se Maria estivesse ali debaixo da terra, cuidando, regando, abençoando. Eu continuo, porque prometi, porque ela ia querer, porque ainda tem gente que precisa. Acordo cedo, faço café, cuido dos bichos e todos os dias, sem falta, vou até o lugar sagrado. Rego, limpo, converso com ela. Bom dia, Maria, digo sempre. Vim fazer companhia e sento ali, no meio das flores, no meio da vida, e conto sobre o dia, sobre as visitas, sobre as pessoas que continuam vindo, sobre as sementes que continuam sendo distribuídas. E juro que às vezes, quando o vento bate, ouço a voz dela. Continue, João. Continue plantando. Continue acreditando. Continue vivendo. E eu continuo. Hoje, sentado na varanda, com quase 80 anos nas costas, olhando o pôr do sol pintar o céu, penso em tudo. Penso no dia que encontrei aquela mulher caída no milharal. Penso em como quase passei direto. Penso em como minha vida estava morta. Penso em como eu estava morto. E penso em como tudo mudou, porque ela chegou e me lembrou que a vida ainda vale a pena, que ainda tem sentido, que ainda tem amor. Não foi romance, não foi paixão. Foi algo maior, foi comunhão, foi parceria, foi salvação mútua. Salvei ela? Sim, mas ela me salvou mais ainda, porque me ensinou que a gente pode recomeçar. Em qualquer idade, em qualquer situação, basta ter coragem, basta ter fé, basta ter alguém que acredite junto. Me ensinou que a terra sempre devolve o que a gente planta. Sempre. Se a gente planta amor, colhe amor. Se planta cuidado, colhe cuidado. Se planta esperança, colhe esperança. Me ensinou que milagre não é espetáculo. Milagre é simples. É estar vivo. É ter alguém. É ver um broto nascer. É reconstruir depois da tempestade. Me ensinou que fé não é garantia. É teimosia. É coragem. É insistência. E, acima de tudo, me ensinou que a gente não precisa de muito para ser feliz. Precisa de terra, de água, de sol, de sementes e de alguém para plantar junto. O sol está quase todo embaixo agora. As estrelas começam a aparecer. O vento traz cheiro de terra molhada. Deve ter chovido lá longe. Fecho os olhos, respiro fundo. Obrigado, Maria, digo baixinho. Obrigado por me salvar. Obrigado por me ensinar a viver de novo. E sei que onde quer que ela esteja, está sorrindo. Porque o lugar sagrado ainda está vivo, ainda recebe gente, ainda planta esperança, ainda cura. E enquanto tiver alguém para regar, para cuidar, para acreditar, ela nunca vai morrer, porque a morte só vem de verdade quando a gente para de importar. E Maria das Dores, aquela velha que encontrei caída no milharal, achando que ia morrer sozinha e esquecida, ela importa. Importou para mim. Importa para todos que ainda visitam o lugar. Importa para todos que levaram suas sementes. Importa para todos que ouviram sua história. E importa para a Terra Vermelha, que agora aguarda, mas que continua dando vida através dela. Porque é isso que fica. Não o corpo, não os anos, não as posses. O que fica é o amor que a gente plantou.
as vidas que a gente tocou, as sementes que a gente espalhou. E enquanto alguém lembrar, enquanto alguém plantar, enquanto alguém acreditar, a gente nunca morre. A gente apenas vira semente e espera, paciente, silenciosa, cheia de fé, para brotar de novo, sempre. Passaram-se 10 anos desde que Maria partiu. A fazenda não é mais a mesma, não no sentido ruim, no sentido de que cresceu, se multiplicou, transbordou. O que começou como um pedaço pequeno de terra revirada virou santuário. O lugar sagrado agora tem quase meio hectare. Girassóis por todo lado, formando um mar amarelo que se vê de longe. Milho crescendo em fileiras organizadas. Horta comunitária onde as famílias da região vêm plantar e colher juntas. Bancos de madeira espalhados entre as plantas, onde a gente senta para conversar, para rezar, para apenas existir em paz. Tem uma placa na entrada agora, simples, feita de madeira de demolição que o seu Antônio doou. Gravada a fogo, com letras tortas, mas cheias de amor. Lugar sagrado, onde a morte virou vida. Embaixo menor, quase tímido, em memória de Maria das Dores, que nos ensinou a plantar esperança. Eu ainda venho aqui todo dia. Mesmo com as pernas pesadas, com as costas que reclamam, com os olhos que já não enxergam tão bem. Venho porque prometi, venho porque preciso, venho porque é aqui que eu me sinto mais perto dela. O túmulo está coberto de flores. Sempre está. Porque as pessoas não esquecem. Trazem rosas, cravos, margaridas, mas a maioria traz girassóis. Girassóis que nasceram das sementes que ela distribuiu, sementes que se espalharam por dezenas de fazendas, centenas de quintais, milhares de vasos. Tem gente que vem de muito longe, gente que nem conheceu Maria, mas que ouviu falar, que ouviu a história da velha que foi abandonada para morrer e que renasceu plantando, que ouviu sobre o fazendeiro solitário que a salvou e que foi salvo por ela, que ouviu sobre fé, sobre recomeço, sobre amor que não precisa de nome para ser real. Hoje é sábado, dia de mutirão. Uns 20 voluntários vieram ajudar. Jovens, velhos, crianças. Plantam, regam, limpam, conversam. Tem música baixa tocando num radinho velho. Tem quentão no fogão a lenha improvisado. Tem pão saindo do forno. Tem risada de criança correndo entre os girassóis. Eu fico sentado no banco que construí perto do túmulo dela. Observo, sorrio, agradeço. Um menino se aproxima. Deve ter uns 7 anos. Cabelo despenteado, pés descalços, sorriso banguela. Seu João, posso plantar uma semente? Pode, menino. Claro que pode. Ele abre a mão suja de terra. Tem 3 sementes de girassol na palma. Meu pai disse que essas sementes são especiais. Disse que vieram daqui, que são abençoadas. São sim, respondo a voz embargada. Muito abençoadas. Então, se eu plantar, vai crescer forte? Vai. Se você cuidar, se você regar, se você acreditar. Ele me olha com aqueles olhos cheios de fé que só criança tem. Eu acredito, seu João. Eu acredito muito. E sai correndo para plantar suas sementes, para regar seus sonhos, para construir sua esperança. Olho para o céu. Está limpo, azul profundo. Algumas nuvens brancas preguiçosas. Um gavião planando alto, desenhando círculos perfeitos. Viu, Maria? Digo baixinho, como faço todo dia. Continua crescendo, continua se espalhando. Sua semente não parou, não vai parar nunca. O vento sopra, balançando os girassóis, e eu juro que ouço a risada dela. Aquela risada leve, cheia de vida, cheia de alegria. Fecho os olhos, sinto o sol no rosto, sinto o cheiro da terra úmida, sinto a brisa morna trazendo perfume de flor, e sinto gratidão.
Gratidão por ter vivido para ver isso, por ter sido instrumento, por ter sido escolhido, mesmo sem merecer, para fazer parte de algo maior. Porque eu era um homem morto, um homem vazio, um homem que apenas esperava o fim, mas a vida, na sua sabedoria misteriosa, colocou uma velha moribunda no meu caminho. E ao salvá-la, eu me salvei. E ao plantarmos juntos, nós dois renascemos. E agora, mesmo sem ela, mesmo sozinho de novo, eu não estou vazio, porque ela deixou algo em mim, deixou fé, deixou esperança, deixou amor e deixou sementes. Sementes que eu continuo plantando, sementes que outras pessoas continuam plantando, sementes que vão germinar, crescer, florescer e dar novas sementes, infinitamente, eternamente. Abro os olhos. Uma mulher se aproxima, tímida, segurando a mão de uma menina pequena. Com licença, seu João. Eu vim agradecer. Agradecer por quê, minha filha? Há 2 anos eu vim aqui. Estava no fundo do poço. Tinha perdido meu marido, tinha perdido o emprego, estava perdendo a vontade de viver. A senhora Maria conversou comigo, me deu sementes, me disse para plantar, me disse para esperar. Ela limpa uma lágrima. Eu plantei, e esperou, e brotou. E hoje eu voltei. Voltei com minha filha. Voltei para mostrar para ela o lugar que salvou a mãe dela. Voltei para agradecer. Levanto devagar, vou até ela. Seguro suas mãos. Não foi o lugar que salvou você. Foi você que se salvou. Você que teve coragem de plantar. Você que teve fé de esperar. O mérito é seu. Mas foi aqui que eu aprendi, ela insiste. Foi aqui que eu entendi que ainda dava, que ainda era possível. Sorrio. Olho para a menina que me observa com olhos curiosos. E sua filha? Ela sabe a história? Sabe. Eu conto todo dia. Conto sobre a Senhora Maria. Conto sobre o Senhor. Conto sobre plantar esperança. E quando ela ficar triste, quando ela achar que não tem jeito, eu vou trazer ela aqui. Vou mostrar os girassóis, vou mostrar que sempre tem jeito, sempre. A menina se solta da mãe, corre até o túmulo de Maria, pega uma flor amarela que alguém deixou. Cheira. Sorri. Ela era boa? A menina pergunta, olhando para mim. A melhor, respondo, a voz falhando. A melhor pessoa que já conheci. Então ela está no céu, né? Tá, mas também está aqui, em cada flor, em cada semente, em cada pessoa que decide recomeçar. A menina pensa por um momento, depois acena, satisfeita com a resposta. E elas vão embora, mãe e filha, de mãos dadas, mais leves do que chegaram. Volto para o meu banco, sento, suspiro. A tarde vai caindo, as pessoas começam a ir embora, acenando, agradecendo, prometendo voltar. Fico sozinho, mas não solitário, porque Maria está aqui, nas flores, na terra, no vento, e porque aprendi que solidão e solitude são coisas diferentes. Solidão é vazio, solitude é plenitude. Eu tenho solitude, tenho paz, tenho propósito. E quando minha hora chegar, e vai chegar eu sei, não deve demorar muito, eu quero ser enterrado aqui, ao lado dela, no lugar sagrado que construímos juntos. E quero que plantem girassol sobre mim também. E quero que as pessoas continuem vindo, continuem plantando, continuem acreditando, porque essa é a única imortalidade que importa. Não viver para sempre, mas deixar algo que viva, algo que continue, algo que importe. O sol se põe, o céu vira fogo, laranja, vermelho, roxo, dourado. Os girassóis balançam no vento, virando suas cabeças pesadas para o último raio de luz. E eu, João Batista, fazendeiro, viúvo, solitário que foi salvo por uma velha caída no milharal, eu sorrio, porque estou em paz, porque vivi, porque amei, porque plantei, e porque sei com toda a certeza do mundo que quando eu partir, a semente vai continuar, sempre.